Vamos lá? Boa Vamos lá. noite, né, pessoal? Boa Obrigada, noite. Bárbara, por ter aceito esse convite de fazer aqui essa apresentação também pelo Zoom. E eu gostei muito. Eu tive a oportunidade de participar dessa apresentação que nós fizemos, né? E que a Bárbara foi convidada para fazer e falar sobre os olhos na Febracis. E aí gostei tanto e falei, Bárbara, você tem que falar para mais pessoas, vamos fazer essa apresentação para a equipe. E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, obrigada por ter aceito esse convite. É um prazer enorme, na verdade, uma grande honra, né, poder falar de algo que eu acredito, que todas nós acreditamos, né, estar aqui junto com a nossa tribo. Então, somos mulheres, homens, famílias, pessoas que comungam disso, desse bem-estar, da qualidade de vida, do autoconhecimento. Então, é uma oportunidade mesmo da gente compartilhar pensamentos, inspirações, né? E sempre fazer essa troca que é muito rica. Então, contando um pouquinho disso que a Polly falou antes de me apresentar, na sexta-feira passada, eu realizei essa apresentação, que foi customizada para esse evento, lá na Febracis, que é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Eu sou formada lá como coach internacional, integral sistêmico, e as pessoas queriam levar um conteúdo novo para a abertura das atividades de 2021 e sugeriram, então, falar sobre aromaterapia. Olha que legal isso. E pensando um pouquinho, né, de sair do comum, de falar apenas que não é apenas, que já é um conteúdo extremamente rico, maravilhoso e praticamente ilimitado, mas apenas de olhos, eu fui pensando em fazer uma conexão com questões relacionadas a autoconhecimento e coaching. Compartilhei essa ideia com a Polly, convidei a Polly para estar lá junto e imediatamente é lógico, né, Polly? A gente tem uma parceria, a Polly que me trouxe para a Duterra, me apresentou os Olhos da Duterra, e sempre muito carinhosa e tudo, ela falou, vamos lá. E a gente fez essa apresentação, então ela vai falar também junto comigo, e foi um sucesso, assim, a apresentação ficou muito bacana, ficou super legal, e aconteceu isso então, né? Da Polly falar, vamos estender isso e vamos compartilhar com mais pessoas, porque é realmente uma inspiração. E quando a gente fala de óleos essenciais, né, um instrumento de reconexão, ele reconecta sem parar. Olha que delícia, a Tita, minha prima, mora lá em Sorocaba. Se não tivesse acontecendo essa apresentação, a gente não estaria conversando hoje. A Polly lá na casa dela, se não tivesse acontecendo essa apresentação, a Tita e a Polly não se conheceriam. E a Carla, que está em outro lugar, e tantas pessoas que estão aqui, 21 pessoas já conectadas. E a do Terra vai fazendo conexões, e a gente vai conversar disso, em tantos âmbitos diferentes na vida de todo mundo. Então, meu nome é Bárbara Passos, eu moro em Belo Horizonte, sou mãe da Lorenza, da Antonella, sou casada com o Leandro. Essas flores que estão aí ao redor da minha foto de apresentação, elas não estão aí à toa. A minha avó materna, mãe da minha mãe, se chamava Magnólia. Estudando sobre aromaterapia, num curso com a Carla Campos, e ela contando a história dos elementos, né, das reações químicas no mundo, existem dados que dizem que a primeira flor que surgiu foi a magnólia. Olha que coisa legal. E a Polly sabe bastante da minha história, a gente já conversou muito e tudo. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, no mundo que é majoratoriamente masculino, né? Um mundo duro, um mundo competitivo, um mundo que a gente precisa realmente se posicionar. Não que isso seja ruim, mas são características, né, inerentes de um contexto.
E parece que esse encontro e essa conexão com a aromaterapia e com a do Terra trouxeram essa doçura, esse aconchego, essa feminilidade, né? Essas flores mesmo, que completam, então, o outro lado e fazem todo sentido, né? Esse resgate do feminino, de algo sagrado. Então, eu sou administradora de empresas, trabalhei mais de 20, em torno de 20 anos com gestão em grandes empresas, uma carreira bacana, uma carreira sólida, ascendente, que foi crescendo e com reconhecimentos, só que faltava alguma coisa. Na minha segunda gestação da minha segunda filha, eu decidi fazer um passo de empreendedorismo, abri uma clínica de saúde emocional e bem-estar para mulheres com 2 sócias e prematuramente eu decidi sair desse empreendimento e fiquei totalmente sem chão, porque eu vinha num caminho de construção, de planejamento, eu sou de uma carreira de planejamento, de gestão de projetos, gestão de negócio, e fiquei um pouco sem saber como seguir. Foi aí que eu fui para a Febracis, fazer essa formação, então, de coach integral sistêmico, acreditando que nessa formação eu conseguiria, então, no processo, encontrar respostas, encontrar coisas. E comecei a trabalhar sozinha, montei meu CNPJ, eu sou consultora de empresas, trabalho com consultoria em gestão, consultoria em gerenciamento de projetos. Hoje eu passei o dia inteiro em reunião, em projetos, e aí fui conjugando questões de negócio com questões de desenvolvimento humano, porque pessoas mais conscientes, pessoas que trabalham de uma maneira voltada a se conhecerem, seguramente vão proporcionar um ambiente de trabalho melhor, um ambiente familiar melhor, vão ser melhores mães, melhores pais, melhores irmãos, melhores primos, tios, né, colegas de trabalho, chefes, e a forma que elas estiverem vinculadas. Então, aí começa a história, e aí vai dar o link dessa conexão com a do Terra, que foi o momento que eu e a Polly nos conhecemos, para desenvolvermos um trabalho junto. Acho que a Polly pode fazer uma fala, né, Polly? Conta aí. Eu conheci a Bárbara através das mídias sociais, na verdade, comecei a seguir, vi um trabalho que ela fazia e chamei ela para conversar, porque eu queria, naquela época, fazer um trabalho de coaching e eu quis fazer com ela esse trabalho e foi muito legal, foi um processo muito interessante, que eu estava crescendo na do Terra, mas de verdade eu assumi que eu queria isso mesmo para mim depois desse trabalho que nós fizemos juntas. Então, e aí tiveram outras coincidências no meio do caminho, ela estudou com meu irmão, e aí a gente vai descobrindo coisas, e ela já era uma apaixonada por óleos essenciais, e eu acabei falando com ela sobre a doTERRA, ela se interessou e estamos juntas aqui. É claro, né, que a Polly, na primeira oportunidade, no primeiro contato que a gente teve, que a gente foi tomar um café e fazer uma conversa, uma reunião, ela já estava com um kit de olhos, ela já colocou uma gotinha de limão siciliano na minha água, ela já foi me seduzindo ali com a do Terra, aí a gente começou os trabalhos. Ela chegou com o seu aromatizador e perguntou: você se importa de eu colocar um aromatizador aqui? Eu falei: claro que não. E tudo. Aí eu já fiquei lá apaixonada, só olhando para o aromatizador dela. E com aquele tanto de olhinho, aqueles aromas maravilhosos. E imediatamente eu não tive dúvidas que, no mínimo, o cliente eu seria, né? E entendendo e conversando, a Polly falou: Bárbara, eu acho que dá para você já participar e já começar como uma consultora. Tem muito a ver com o seu modelo de vida, né? Com suas crenças e tudo. E vamos juntas, vamos elaborar aí um formato que dê para conciliar com tudo. Eu topei. E, de uma maneira praticamente imediata, a gente começou já a fazer parcerias,
dentro de uma metodologia que eu escrevi, que é esse curso daqui para frente, um curso de planejamento, autoconhecimento e desenvolvimento para mulheres que já têm uma certa experiência de vida, já trilharam um caminho profissional, o caminho da maternidade, alguma trilha, mas que chegam num ponto de olhar para trás e repensar a trajetória, que não precisa de ser mudada, na verdade, apenas ressignificada. E a gente conversou e pensou, por que não levar a aromaterapia para esse momento? Apresentar para essas mulheres faz todo sentido. E a Poli topou aí, ó, que fotos lindas, tá vendo? Diversas mulheres ali. Muito legal que a Bárbara trouxe a ideia de fazer um workshop no final, né? E aí o mimo dela de presente para todas as participantes era sair de lá com desodorante natural, porque levando essa consciência de que né, o antitranspirante não faz bem para a saúde da mulher, principalmente, é uma das causas de câncer pela, né, questão de ter muito metal pesado, inclusive alumínio, por ser rico em alumínio. Então, era um mimo, e aí a gente fazia aquela oficina ensinando todo mundo a fazer o desodorante natural. Então, a gente teve momentos muito legais. Muito legais. A gente levando esse detox, né? Que às vezes a gente pensa que o detox é apenas alimentar, mas ele é também dos cosméticos, dos produtos higienizantes que a gente usa, inclusive na cozinha, na limpeza da casa, né? O próprio álcool que a gente tem usado tanto, a gente pode se poupar de tantos metais pesados e de tantos químicos no contato com a nossa pele. Isso também é alimento. Então, daí começou mais essa conexão. Então, a gente está falando de conexão sem parar, né? Então, terminando essa apresentação do que eu faço, né? Eu trabalho com gestão de negócios, eu trabalho com autoconsciência, o desenvolvimento pessoal e com óleos essenciais. Então, dentro dessas 3 vertentes, eu consigo transformar pessoas, impactar vidas, potencializar resultados tanto de pessoas quanto de empresas, seus negócios, de uma maneira integrada. Então, a gente pode trabalhar muito, ser muito feliz e equilibrar, né, nosso estado emocional, nosso humor com os próprios óleos essenciais, melhorar nossa saúde, estados de cansaço, de fadiga, por exemplo, com o OnGuard, que eu estou usando aqui agora. E por aí a gente vai criando uma vida de sustentabilidade, né? Uma vida de saúde, uma vida de bem-estar. E aí acho que vale a pena, né, Poli, você se apresentar, mesmo que tenham pessoas que já te conheçam, às vezes tem algum ponto da história aí que ainda não foi contado. Então, para quem não me conhece, né, às vezes a sua tia, sua prima que estão aí que não me conhecem, a maioria ali aqui eu acho que acabam já me conhecendo, mas meu nome é Poli Lessa, eu sou economista, eu trabalhei por quase 20 anos numa indústria têxtil e a minha vida mudou de cabeça para baixo depois de 20 meses de tratamento do meu filho caçula de câncer. Ele faleceu e eu não me via mais voltando para aquele papel, até porque eu não era mais a mesma, então eu precisava, de alguma forma, encontrar um movimento e um jeito que eu pudesse lidar com aquela dor e com aquela perda, e o jeito que eu encontrei, passando por outros caminhos antes, foi através da doTERRA, porque cada vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar dos óleos essenciais, de falar da minha história, eu mantenho o Luca vivo comigo, eu falo da minha família, eu sou casada com o Dimitri, mãe do Yuri, que hoje tem 13 anos, e mãe de um anjo, do Luca, que teria 10 anos. Então, amo fazer doTERRA, acho que é maravilhoso a gente compartilhar um estilo de vida e o uso dos óleos e ajudar outras pessoas que querem entrar nesse universo a aderir também e a encontrar saúde e bem-estar com produtos naturais ao invés de químicas. Porque um dos questionamentos que eu faço é que, embora a indústria farmacêutica tenha se crescido muito nos últimos anos,
e ela não é nem centenária, né? Não tem nem 100 anos no modelo que a gente conhece hoje, a gente não está mais saudável com isso, a população não está mais saudável. Então, o uso dos óleos essenciais é um resgate desse jeito que não é novo de cuidar da saúde e do bem-estar. Exatamente. Então, pegando esse gancho, né, da gente estar conversando sobre conexão, o que vem acontecendo com o mundo, né? O que vem acontecendo com o nosso sentimento? O que vem acontecendo com as nossas relações? Pessoas com WhatsApp, com celular, com 10 grupos, com não sei quantas mensagens abertas que se sentem só. A gente andando no meio de uma multidão e não compartilhando um olhar, um sorriso, uma saudação, né? A gente, até então, vem vivendo uma vida extremamente automática, robotizada, muito acelerada. E isso é uma queixa comum, independente do país, né, ou do tipo de vida. Todos comungamos disso. E aí, esse slide do Mundo Grávido, eu venho apresentando ele nos cursos, nas palestras que eu vim ministrando nos últimos anos, em 2019, 2020, ano passado, antes, inclusive, da pandemia estourar aí. Será que a gente não está com o Mundo Grávido, que já estava, né, que já estava apresentando tendências para a gente de que alguma mudança precisava de acontecer e que outras já estavam em andamento, porém, ainda em um curso tímido, incipiente? E, de repente, esse Mundo Grávido, ele pariu, né? Ele ganhou, então, uma vida, um rebento, alguma coisa, quase que a fórceps. De repente, estoura uma pandemia, de repente, a gente precisa de se reinventar, de repente, as próprias questões que estavam em curso nessa transformação que o mundo precisava de viver acontecem de maneira extremamente acelerada e rápida. O mundo ele precisou se acelerar para conseguir dar conta de tudo, né? A do Terra é uma empresa que trabalha com vendas online, estava praticamente chegando ao Brasil e, em meio a uma pandemia que trouxe infortúnio, né? Questões drásticas, tristes, terríveis para famílias, para negócios, por outro lado, fez com que a do Terra crescesse 400% em 2019 no Brasil. É um recorde, é um número histórico, principalmente um momento desse cenário aí, né, social, econômico, sanitário, que o mundo inteiro estava vivendo. E aí, para completar, né, toda essa contextualização, o mundo VUCA já é de conhecimento, principalmente quem está mais vinculado ao mundo corporativo. É um acrônimo em inglês que a Escola Militar dos Estados Unidos, na década de 90, pontuou para definir as estratégias, né, e fazer um alinhamento entre os líderes, que significava que o mundo ele tem algumas variáveis, né? O mundo é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo. As relações não são mais lineares, as relações elas são em rede. Eu estou aqui me relacionando com o computador e conversando com 25 pessoas no mínimo, e se tiver uma do lado, e se eu tirar uma foto aqui e compartilhar no meu stories, no Instagram, quantas pessoas? Isso vai multiplicando e no final 2.000, 3.000, 15.000 pessoas foram atingidas. Antigamente era um telefonema de um para um contato único, então o mundo é complexo, é incerto, as coisas mudam muito rápido, existem teorias de pós-doc, defesas, para uma coisa sendo ela boa e sendo ela ruim, né? Ovo é bom, ovo é ruim, tomar café é bom, tomar café é ruim. Existem teorias ambíguas e antagônicas para diversos assuntos. E com a Covid, esse mundo VUCA acabou recebendo mais uma variável, a própria Covid, que acaba sendo, apesar de um nome, um adjetivo, né? E todo mundo sabe, sentiu na pele, na alma, nas emoções, o que isso significa. E sabe explicar até por sentimento,
medo, dúvida, incerteza, como que a minha vida vai seguir, e de repente com a virada do ano um certo alívio, apesar de não ter mudado nada, mas só um respiro assim de sair daquele quadrante, né, 2020. E aí é unânime no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Espanha, em qualquer país, qualquer continente. A fome, a sede, a vontade que os seres humanos tiveram de reconectar. E essa reconexão com a natureza, pisar na terra, respirar um ar puro, né? A privação de poder sair de casa, o fica em casa, todos sonhando com respirar um ar de uma montanha, nadar no mar, num rio. Isso é um resgate, é um reencontro, e é um reencontro com nós mesmos. Todos buscando a vida, querendo dar um basta, né? Nessa situação toda que acabou sendo imposta a todos nós. E aí todos nós, eu, vocês, e todos pensando, eu preciso de natureza, eu preciso me reconectar, eu preciso ressignificar minha vida, levar uma vida mais lenta, uma vida com mais propósito, uma vida com mais sentido. Mas será que é a natureza? Ou será que somos nós natureza? Porque nós somos natureza, nós somos pertencentes disso. Então, se a gente fala que a gente quer resgatar a natureza, e se a gente pensa inicialmente que nós estamos desconectados, será que nós não estamos desconectados no sentido muito mais amplo? E isso é um resgate? E colocando, então, mais um elemento nesse quebra-cabeça, quando eu falo anteriormente no contexto VUCA, né, e em toda essa mudança, e a do Terra com um crescimento de 400%, olha aí como que as coisas começam a fazer sentido. Do Terra, em latim, significa dádiva da Terra, presente da Terra. E um presente da Terra é um presente de Deus, é um presente da natureza, é uma reconexão. É simplesmente os átomos, as moléculas que estão dentro da raiz, do caule, da pétala, da folha, da resina, da madeira, de uma planta, dentro de um potinho. Será que esse potinho não nos reconecta com nós mesmos, com a natureza, com Deus? Então, é muito interessante. Porém, com essa intensidade, né, das mídias sociais, da internet, com esse mundo em rede, que qualquer informação se propaga tão rápido, eu já ouvi, tenho certeza que vocês também apoiam muitas vezes, pessoas que falam, nossa, mas isso aí, será que não é modinha? Será que não é moda? Usar óleo essencial está em alta, né? Está todo mundo falando disso e tal. Eu não acredito em óleo essencial. Será que óleo essencial é moda? Pessoalmente, eu acredito que se for para ser, tomara que seja, e que seja mesmo, e que seja muito, que vai ser uma moda muito positiva e uma moda muito transformadora. Olha que maravilhoso, uma moda que pode reconectar as pessoas com si próprios, com a própria natureza, né? Com esse religar de esperança, de sonhos, de coração, de conexões. Só que essa moda é uma moda muito antiga. É uma moda que começou na Bíblia, começou com Jesus, ou muito antes, em outras civilizações, inclusive antes de Cristo. A gente tem relatos que dizem que existem inscrições aí e citações do uso dos óleos essenciais em mais de 60 vezes na Bíblia. E aí, Belchior, Gaspar e Baltazar levaram para Jesus, no estábulo, incenso, ouro e mirra, frankincense, olíbano, em português, a mirra e o ouro. No momento não existe óleo essencial porque é mineral
e os óleos essenciais são vegetais, mas a gente consegue entender que a propriedade terapêutica, o valor, era comparado a ouro. Então, o ouro não é algo tão precioso para nós, né? No século XXI, nessa vida contemporânea, pós-contemporânea que a gente vive, naquela época estava no peso de ouro o incenso e a mirra. O incenso de Omã, né? Da Somália, a mirra da Etiópia. Cleópatra, existem relatos também, estudos que dizem que toda a sua beleza, né, mundialmente, historicamente reconhecida, era tratada com óleos essenciais. Ela usava a essência de jasmim nas velas onde ela morava. Existe uma história que ela tinha galões com o óleo essencial de rosa, que é um óleo extremamente raro, né, extremamente nobre, e ela pedia, né, para aves serem imersas no óleo de rosas, para que quando elas voassem fosse exalado esse aroma das rosas no ambiente. Isso é verdadeiramente um efeito de difusor, né? A gente pensando na nossa praticidade do dia a dia, já ir aromatizando o ambiente. Então, é uma coisa que a gente, de repente, fala que é moda, mas é tão antigo, faz parte, né, da relação do homem com a natureza e seus hábitos mesmo no dia a dia, desde tanto tempo. Eu já acabei falando que são óleos essenciais, mas recapitulando, então, são moléculas aromáticas que são passadas, né, são extraídas num processo de destilação. Essas moléculas, elas saem, né, elas são retiradas das pétalas, das sementes, das raízes, da resina, das folhas, então de partes da planta, e cada parte da planta vai ter uma propriedade terapêutica. Então, na mesma planta, a casca vai ter uma propriedade terapêutica e elementos, e a pétala, né, se for a flor antes da casca, que a casca é do fruto, vai ter outras propriedades. Então, em resumo, é isso. E a gente falando de óleos essenciais da do Terra, a gente está falando que aqui dentro desse potinho existe apenas isso. Esse óleo essencial, essa dádiva da terra, sem enxertos, sem metais pesados, sem nenhum tipo de outro elemento, a não ser esse óleo extraído na destilação. Então, os óleos, eles são voláteis, eles são finos, eles não melecam, né? Eles não fazem aquela gordura, apesar de eles serem lipossolúveis, eles se dissolvem em gordura. Então, a gente sabe que óleo e água não se misturam. Quando a gente joga o olhinho numa água, dá para ver, né, a bolinha ali, ele se esparramando. Às vezes, no próprio recipiente que ele está, a gente vê aquele viço, né, do olhinho, não do oleuzinho, né, com toda a licença ao português, a gente vê o olhinho. Então, a gente pode falar que os óleos essenciais, eles são o sistema imunológico da planta. Quando a gente vê uma imagem dessas e pensa nos pinheiros, né, nessa situação aí de frio, pouco sol, muito úmido, né, sem a polinização, aí a gente não está vendo borboletas, aquela vida exuberante, né, e um sistema aí biológico totalmente diferente. Quando a gente vê a outra imagem dessas flores que com certeza estão exalando seu aroma, com o sol, né, esse festival de vida, esse festival de substâncias, de acontecimentos bioquímicos aí que estão acontecendo biologicamente nesse sistema, a gente consegue pensar que cada plantinha dessas, né, cada qual em seu ambiente, ela tem desafios para sobreviver. E ela tem demandas químicas para sobreviver. E a partir daí ela vai desenvolvendo a sua evolução e ela vai gerando, então, as suas propriedades.
Então, o tea tree, né, a melaleuca, que é tão famoso, que é um óleo praticamente clássico, né, lá na Austrália, oriundo de uma região pantanosa, para conseguir sobreviver naquele ambiente cheio de ataques e de oscilações climáticas e de tantas sazonalidades, tem um sistema imunológico porreta. E aí é um óleo com um espectro amplo que cura tantas coisas emocionais e físicas. E aí a gente consegue fazer diversas analogias. Por exemplo, a sociedade, né, do hemisfério norte, que reconhecidamente, né, a gente fala, pessoas do país X ou do país Y são tão distantes, são tão frias. Será que é porque elas são assim mesmo por elas? Ou será que ali naquele ar está circulando moléculas aromáticas de plantas que estão gerando reações bioquímicas nessas pessoas de proteção, de autocuidado, porque está frio e a planta, a pessoa, né, fazendo um barra aí paralelo, precisam de armazenar esse calor, esse calorzinho interno. Imagina o sistema, então, desses pinheiros, né? O Douglas fir, Siberian fir, o abeto, como que eles lutam para tão frio externamente manterem o calor ali e o seu sistema metabólico secundário acontecer. Por outro lado, reconhecidamente, as pessoas do hemisfério sul são um festival, né, de alegria, de sorrisos, de um calor humano, né? Será que esse calor humano não é porque ao nosso redor a gente está cheio de flores, polinizações, moléculas aromáticas que trazem esse calor, esse cuidado, né? Nos estudos, então, a gente tem notícia que todo cuidado, né, todo o sistema emocional e o cérebro límbico, eles passam a surgir com o sol na natureza, né, depois do resfriamento da terra, com essa troca toda de cuidado, a borboletinha voando na flor, a abelhinha, e por aí vai. Então, todo cuidado. E aí, como eu falei no início, fazendo essa correlação, então, com um conhecimento de coach, né? Uma pessoa que é parasita, uma pessoa que ama a si mesmo e quer tudo para si, egoísta, não compartilha, não divide. Será que essa pessoa, ela não está precisando de algumas flores ali com ela? Um óleo de lavanda, um lang-lang, um gerânio, uma camomila romana, um blend. Será que uma pessoa que é hospedeira, que ama ao próximo, mas não ama a si mesmo, o lema dessa pessoa, eu faço tudo para todo mundo, mas as pessoas não fazem nada para mim? Será que ela não está precisando de um pinheiro nessa vida para ela trazer calor para esse coração, para essa alma, para essa autoestima, e se proteger, e se reconhecer, e trazer valor para si próprio? Em momentos que a gente se sente devassado, em momentos de luto, em momentos de transições importantes. Será que quando a gente está vivendo um momento assim, será que um pinheiro não poderia ser uma excelente solução? Uma pessoa autofagista que já está, então, desistindo mesmo, desestimulada, provavelmente num processo de depressão. Ela não ama ninguém, ela não ama a si próprio. Será que um blend, esse inclusive fazendo então o jabá, que está com 10% de desconto no mês de fevereiro na doTERRA, o Cheer, não poderia ser um blend fantástico para essa pessoa? Para trazer ânimo, motivação, tem notas cítricas, florais, né? A gente fala que o cítrico é um pedacinho do sol, então vai acender nessa chama interior. O próprio Elevation, por exemplo, Passion, né? A Polly falou do kit emocional aí na abertura. Será que para o autofagista, então, para esse perfil que está nesse momento, um kit emocional não poderia fazer um excelente trabalho?
Então, gente, estou fazendo vários serás. Será que tem ficha caindo aí? E nesse último quadrante, que eu ainda não tinha falado, a plenitude. Tem pessoas que já alcançaram, então, um nível de consciência e de estilo de vida que já beira a plenitude. Mas será que existe ou não existe algo que esteja tão bom que ainda não possa melhorar? Tudo é passível de melhorar. Então, melhorar a saúde, minimizar o uso de remédios, melhorar o próprio sistema imunológico, né? Evitando, então, e ficando mais forte para as próprias sazonalidades, né? Um dia chove, um dia faz calor. A gente está em Belo Horizonte hoje, está fazendo 600 graus à noite. Está assim, verãozão mesmo, está muito quente. Um jeito super simples do uso de óleo essencial. A gente está falando de calor e óleo essencial. Pega o hortelã-pimenta, passa ele aqui nas têmporas, passa ele aqui no pescoço, dá um geladinho, uma refrescância, que isso já é um bem-estar. E automaticamente já vai estar entrando no sistema sanguíneo, já vai estar correndo nas células, já vai estar passando pelas sinapses, entende? Isso já é um trabalho, tanto emocional quanto físico. Então, fica a dica, né, Polly? Hashtag fica a dica. Existe uma completa correlação emocional com todo o sistema natural. Deus é tremendo e ele sabe das coisas, viu? Então, Hipócrates, né, já falava aí, em 400 anos de Cristo, que o corpo cura por si mesmo. O médico é só um assistente da natureza. E quando eu cito isso, quando a gente resgata esse conhecimento, não é que a gente está fazendo uma apologia contra a medicina ou contra medicamentos. Medicamento é muito bem-vindo à ciência, à tecnologia. Porém, naquela desconexão do slide inicial, né, dessa vida automática, a gente acaba, às vezes, não questionando, não julgando e não pensando a decisão sobre ingerir ou usar um remédio. A gente simplesmente usa. Muitas vezes, um remédio para uma dor de cabeça, para uma indigestão, para uma azia, ele pode ser evitado com óleo essencial, que vai acabar resolvendo outras coisas também. Então, às vezes, a gente pode deixar para trazer esse tipo de solução mais sintética, quando for necessariamente o momento, e não de qualquer forma. Porque a gente pode estar acumulando toxicidade no nosso organismo. Aí, eu já ouvi isso muitas vezes, acredito que vocês também. Tem pessoas que dizem, mas eu não acredito em óleo essencial. Olha, gente, a borboleta acredita, ela não está à toa em cima dessa florzinha. Tem alguma coisa que atraiu aí, tem alguma molécula aromática que vai ter algum trabalho dentro desse sistema natural. Então, vamos acreditar na sabedoria de alguma coisa muito maior. A gente fica muito, muito propenso e acostumado a acreditar em coisas materiais que a gente vê, né? O invisível, o tangível, ele fica muito distante, às vezes, quando a gente está tão automático, menos sutil. Ao ponto, né, que muitas pessoas pensam no primeiro uso de um óleo para o uso de ingestão, já fazendo correlação com a alopatia. Em diversos momentos, o primeiro uso e o principal é a própria aromaterapia, a gente inalar o óleo no vidrinho, fazendo as mãos em concha, ou no difusor. Os antigos faziam aquela cabaninha, né? Enche uma caneca, uma panela com água, coloca ali o óleo essencial, coloca a toalhinha, pode ser para respiração, às vezes para uma criança pequena que não tem essa disciplina, essa concentração. Então, gente, quando a gente questionar aí sobre a verdade ou não, vamos lembrar da natureza, que ela é plena, né, e ela está toda conectada. Os óleos essenciais, então, eles são verdadeiramente uma experiência e uma ferramenta de autoconhecimento. Porque o óleo que pode funcionar muito bem para mim, de repente não é o óleo que funciona muito bem para a Polly. E cada um é cientista de si mesmo e vai fazendo as experiências, apesar da gente ter livros, estudos, pesquisas, artigos, que tem o range ali, existe o padrão.
cada pessoa vai funcionar melhor com óleo, e nada mais adequado do que vivê-los, né? Com recomendação, com estudo, com uso apropriado, com consultor de bem-estar apoiando, em algum caso mais profundo, com aromaterapeuta profissional, que pode contribuir, e muito, a gente tem muitos casos de processos de melhoria da saúde, curas, né? E aí fica a pergunta, né? O que cada imagem dessas remete a cada um de vocês que está assistindo, então, essa apresentação? Será que, quando a gente vê uma planta, a gente pensa em algo mais relacionado ao bem-estar, à natureza, né? É evidente, os remédios, eles são a separação da melhor parte de cada molécula que está dentro de uma planta, de forma sintética, junto para gerar uma solução, que pode ser muito bom, só que não necessariamente a única solução. Então, a gente já sabe, né, e sempre é bom relembrar, que a medicina alopática, ela trata sintomas, a aromaterapia trata a causa raiz. A Polly tem uma fala que eu adoro, que é: quando a gente usa óleos essenciais, a gente está tratando alguma coisa que a gente está vendo e acaba curando outra coisa que a gente não vê ou não sabe que está acontecendo, porque a gente vai estar trabalhando tanto físico quanto emocional. Os óleos, então, podem ser usados no modo aromático, acabei de contar, né, esses formatos. Imediatamente, quando a gente inala o óleo essencial, as sinapses nervosas já estão acontecendo, já está indo para os 3 cérebros, já está indo para a corrente sanguínea e, rapidamente, em poucos segundos, já está atuando em todo o corpo. A gente pode usar de maneira tópica, e aí é o bom senso, né? Eu estou com uma dor localizada muscular, eu vou passar o olhinho nesse local. Eu estou com dor de cabeça, eu vou passar nesse local. Como é que eu faço? Eu passo o olhinho puro? Em geral, não. É melhor passar no óleo de coco fracionado da Doterra, que ele não fica mais pastoso na sazonalidade, como aquele óleo que a gente é acostumado na cozinha. Em algum óleo de base vegetal, de base mineral não. Em algum creme de base neutra. Então, a gente sempre faz essa diluição que vai, inclusive, potencializar a absorção do óleo na nossa pele, porque ele é lipossolúvel. A gente pode passar alguns óleos, como exceção, puros, a lavanda, a melaleuca, no caso de uma ferida, de uma picada de inseto, alguma coisa nesse tipo. A gente pode usar os olhinhos em massagens e, quando for, né, no uso tópico por imersão, lembrando que o óleo não mistura com a água, sempre colocar o óleo, então, em alguma base que vai se misturar na água, um leite, um álcool de cereais, vodka é álcool de cereais, né, Polly? Então, pode pôr uma gotinha, mistura o olhinho. Na falta do álcool de cereais, tem a vodka, né? Vai lá no barzinho, coloca uma gotinha, mistura, no banho do bebê, num banho de banheiro, um banho de imersão para relaxamento. E lembrando que a Doterra, ela oferece todos os e-books gratuitamente para download no site. Quem faz parte da nossa rede se cadastra com a gente, faz parte dos grupos de WhatsApp, de Telegram, e tem acesso aos e-books também, que recomendam, instruem, e nós também estamos à disposição para qualquer dúvida, sobre essas dúvidas, né? Se um óleo pode machucar a pele, gerar algum tipo de reação adversa, que a gente não pretende que aconteça, né? Então, existem óleos que são dermocáusticos. E o uso interno, a Doterra já lançou aqui no Brasil as vitaminas, que já vêm com óleos essenciais, polivitamínicos, sais minerais, vitaminas, então já está lá completa, não precisa de reinventar a roda, né? Mas o uso interno, eventualmente, ele pode acontecer com as gotinhas, uma gota a cada 20 quilos, na água, num suco, num chazinho. Tá muito calor para dar esse exemplo, mas fazer um chá com a casca de maçã, com a casca de abacaxi, ferve e coloca uma gotinha de on-guard, fica maravilhoso. Uma gotinha de tangerina, mas está muito quente no momento, para esse exemplo. E em cápsulas vazias também a gente pode colocar, mas assim, pessoalmente, eu acho que a gente não precisa nem de além. As próprias vitaminas já estão fazendo essa função.
Pets também se beneficiam do uso dos óleos essenciais, a gente tem muito material que fala disso. Vou passar aqui para a Poli contar, né, de toda a experiência tão rica que ela já teve lá na sede da Doterra, que eu estou nela, né, aqui em Utah. A Bárbara está lá diretamente de Utah falando para nós. Eu estive em Utah em setembro de 2019, conheci a sede da Doterra e foi uma experiência sensacional. Eu recomendo todo mundo que usa os produtos, que tiver a oportunidade de uma vez participar de um evento da Doterra, de conhecer a sede da Doterra, eu acho que vale muito a pena, porque você sente a energia, o astral, e é uma empresa muito acessível, é uma empresa de capital fechado, onde tem 7 sócios, a gente tem a oportunidade, e eu tive, de conhecer cada um desses sócios, alguns deles em evento formal, mas outros pelos corredores da Doterra. Então, a gente sente essa proximidade de quem criou essa empresa, que só tem 12 anos e que é um fenômeno de crescimento no mundo e não é diferente no Brasil. Muito antes, pelo contrário, a Doterra tem quebrado vários recordes de crescimento e esse índice de 400% o ano passado, num ano de pandemia, é um feito. E lá atrás, quando eu conheci os óleos essenciais, talvez as pessoas falavam, mas óleos essenciais, no Brasil não existe essa cultura. É a história da pessoa que foi vender sapato numa tribo indígena. Alguns enxergam que ninguém usa sapato e que ali talvez não fosse uma oportunidade. Outros enxergam que, como ninguém ali usava sapato, era uma grande oportunidade. Então, o Brasil ainda é um celeiro, né, de oportunidade em relação a essa difusão do que são os óleos essenciais, o do que eles podem fazer na nossa vida. Então, foi uma oportunidade incrível conhecer a sede onde existe a destilaria, não é a única. No final desse mês eu vou estar em Gramado, perto de Gramado, existe em Montenegro, existe a sede, a fábrica, né, no Brasil dos óleos cítricos, que são produzidos aqui no Brasil. Então, conhecer a Doterra foi realmente ver de perto o cuidado, o respeito, os critérios de qualidade e os testes que são feitos para a gente receber o melhor óleo, né, em casa, dentro do vidrinho. Então, passa para o próximo, por favor. Está no meu. Esses são os 7 sócios da Doterra, são 6 homens e uma mulher, cada um com um propósito diferente de ter criado um negócio. Eu costumo brincar que eu faço Doterra porque eu adoraria ter criado a Doterra, então a forma que eu encontrei de participar, né, da empresa foi dedicando, trabalhando e me tornando uma dos 30 membros, né, do Clube dos Fundadores no Brasil, e a Doterra, a Emily Wright, por exemplo, que é a única mulher, que todos falam que é o coração da empresa, ela teve o propósito que motivou ela a criar a própria empresa, ela já trabalhava e era uma executiva de uma empresa de óleos essenciais, e o que a motivou foi criar uma empresa que tivesse propósito. E um desses propósitos é remunerar de maneira igualitária homens e mulheres. Então, isso eu acho sensacional. E o Dr. Hill, que é o médico, que é esse aqui, que é uma das maiores referências do uso dos óleos essenciais de maneira terapêutica, ele também, né, uma experiência enorme. Então, juntos, esses 7 sócios têm mais de 50 anos de experiência no setor comercial, de marketing, de cuidados da saúde e de óleos essenciais, e eles se juntaram e criaram a Doterra com capital próprio. E a Doterra é considerada a Apple no mercado de saúde e bem-estar, exatamente porque ela alcançou $1 bilhão de faturamento com 7 anos de empresa. E esse é um feito muito grande, antes, né, primeiramente atingido pela Apple e também atingido pela Doterra. A Doterra tem o certificado CPTG, que é o grande diferencial,
tem o melhor produto, porque tem os produtos mais testados e por isso são os mais confiáveis. E o que é o ponto e o segredo da doTERRA? É de que eles trabalham com a matéria-prima de onde ela é originária, conectado direto com as pequenas comunidades, os pequenos produtores. Isso faz com que a doTERRA consiga uma fidelidade muito grande, porque ela faz um trabalho social belíssimo nesses lugares onde ela está instalada. Então, existe a Fundação Healing Hands, de co-impacto da doTERRA, para melhorar, porque a gente fala muitas vezes de comunidades carentes. No caso do Brasil, por exemplo, a extração de copaíba é feita por comunidades ribeirinhas. Então, a gente está falando de comunidades carentes. Esse é um outro projeto de microcrédito, de financiamento desses pequenos produtores, de modo que eles se tornem autossuficientes e que eles consigam, e a doTERRA chega a garantir a remuneração anual, né, independente da sazonalidade da matéria-prima, porque a gente está falando de natureza, e se há uma pressão só comercial e mercadológica, muitas vezes não é respeitado o tempo de extração e ela passa a ser predatória. Então, a doTERRA cuida muito bem disso para que um respeito à natureza e de onde é extraído o óleo, né, a matéria-prima para fazer o óleo, tenha, sim, as propriedades esperadas, respeitando a questão da sazonalidade. Outro projeto que a doTERRA tem, ela tem 2 produtos, um deles, no Brasil, ela apoia a Fundação Childhood, e a favor de uma infância sem violência e contra o tráfico de mulheres e crianças no mundo. Então, são 2 produtos, o Hope, que é um produto maravilhoso, é um produto que a gente tem no Brasil, e 100% da renda é revertida em prol desse projeto. E tem o creme de rosas, que ainda não chegou no Brasil, que também 100% da renda é revertida para os projetos sociais. O que é o convite da doTERRA a aderir ao uso dos óleos essenciais, que a gente tenha em casa, em cada lar no mundo, tem uma farmacinha de óleos essenciais capaz de atender 80% das suas prioridades de bem-estar, no sentido de intercorrências do dia a dia possam ser cuidadas de maneira natural. Então, menos química, menos medicação desnecessária, não, como a Bárbara falou, não que a gente seja contra a medicação, graças a Deus a medicina está aí, ela cura e salva em muitas situações, casos que antes, né, seriam fatais, e que a gente se assusta quando vê uma situação como tem uma pandemia agora, e quanto tempo a gente ficou sem remédio, sem vacina, né? Então isso assusta, porque que bom que tem, mas a gente sabe que muitas das questões são, e o Covid também é um exemplo disso, que a gente, algumas pessoas pegam Covid e acabam morrendo, outras, né, têm situações graves e outras completamente assintomáticas. E o que é isso? Mente sã, corpo são, nossa imunidade está ligada a uma mente saudável. Hoje a gente lida de maneira, né, muito com ansiedade, com questões do nosso dia a dia, e principalmente num momento como esse, que estressam. Então, os óleos podem ser um apoio muito bom no cuidado da nossa saúde emocional, né, e da forma que a gente lida com ela. E existe um guia Viva que a gente segue para a gente orientar e entender o que é a prioridade de cada pessoa que a gente conversa em relação ao uso dos óleos essenciais. Então, a gente está cuidando, como é que está cuidando da questão da saúde, os cuidados pessoais conscientes, como é que está a imunidade, como é que está o trabalho preventivo, cuida, né, da alimentação, faz atividade física, dorme bem, como é que está a questão do acúmulo tóxico, reduzindo carga tóxica desnecessária. Às vezes a gente vê pessoas que compram alimentos orgânicos e fazem a higienização com químicas, com cloro, com água sanitária. Então, assim, a gente vê, a gente entende com esse guia
qual que é a necessidade onde deve ser prioritário, porque a imunidade está relacionada, sim, a dormir bem, alimentar bem, a lidar bem com as emoções e a dormir bem e se exercitar. Eu acho que é o que ficou faltando. A doTERRA tem uma forma de comercializar. Bárbara, quer falar sobre ela? Com certeza. Então, a gente falando de estilo de vida, de hábitos saudáveis, né? E pensando que o americano ele tem assim uma proposta muito otimizada de resolver as coisas, a gente chega então a essa solução de kits iniciais. Os kits eles resolvem 80% das demandas de saúde de uma família. Então, todo mundo tem uma dor de cabeça, tem uma indigestão, tem uma azia, tem uma picada de inseto, vai fazer uma viagem, né? Agora, com a pandemia, essa questão de patógenos, vírus no ar, né? O uso de máscara, já potencializa ainda mais a necessidade e a solução dos próprios olhos. Então, a doTERRA, ela propôs kits básicos de início, né? Dessa vida, desse estilo de vida, onde não necessariamente, quando eu compro um kit com 12 óleos, eu vou ficar de manhã até a noite usando todos os 12 óleos, né? A gente vai começando a fazer essa experiência de autoconhecimento e essa relação com a natureza, né? Com esses frasquinhos de cura, e não precisa de um mergulho de estudo, é tudo muito prático, muito fácil, nas próprias caixas já vem as recomendações de uma maneira sucinta. A gente começa, inclusive, com o consultor de bem-estar, a designar um protocolo de uso. Então, como que é minha rotina? Eu acordo e faço uma meditação, eu acordo e faço um esporte, eu acordo e vou trabalhar, então o que eu preciso? Um óleo para edificar, para elevar meu astral, meu ânimo, uma energia? Vou usar um hortelã-pimenta. Estou trabalhando alguma coisa voltada para a minha própria imunidade, por exemplo, tomo uma gotinha de copaíba sublingual. Mas qual óleo é de usar, qual óleo é de passar? Aí tem os consultores de bem-estar que vão dar todo esse apoio, né? Então, existe o Kit Brasil, que vem 12 óleos, é o kit de entrada mais econômico que existe. A doTERRA, depois de quase 1 ano e meio, 2 anos no Brasil, passou a parcelar as compras, porque até então elas não eram parceladas. Existe o kit Aroma Touch, que vem com 8 óleos, um óleo de coco, que é essa base carreadora, né, o veículo para o uso seguro dos óleos de forma tópica, e o difusor. O kit para o lar, que é o kit onde o valor do ml, né, porque ele vem com os óleos em tamanho 15 ml. Você somando isso e fazendo a matemática pelo valor de investimento desse kit, sai o ml mais econômico de todos os kits da doTERRA, e o difusor acaba saindo como um brinde, né, nesse combo todo. Então, quem tem a disponibilidade de fazer esse investimento é o kit que economicamente vale mais a pena na relação de valor de ml e investimento. E esse kitão aí, né, esse kit enorme, que todas nós que já convivemos com a doTERRA temos todas as coisas que estão nesse kit, mas nesse caso vem de uma vez só. A caixinha para a gente organizar os olhinhos, shampoo, creme, condicionador e creme de corpo, que já vão minimizar esse acesso, né, de metais pesados no organismo, então essa entrada aí de química, as vitaminas, o óleo de coco, o difusor e o creme dental da doTERRA, porque a doTERRA já tem o creme dental aqui no Brasil também. E aí vem uma pergunta, né? Como que eu posso ser cliente da doTERRA? Como eu posso ser um consultor da doTERRA? Quer contar, Polly? Tá uma chuva aqui, não sei se o barulho... Aqui também. Deu para ver o raio atrás de você. Tem alguma janela aí atrás, fez brrr, e piscou. Eu estou na varanda. O primeiro passo é ser um consultor, escolher qual kit que é mais adequado para você. Falo que não precisa ter muita dúvida e pensar muito em relação ao melhor kit, porque todos são maravilhosos e o melhor kit acaba sendo aquele que cabe no seu bolso naquele momento. Então, comece a usar, comece a entender como os óleos podem ajudar você na sua rotina
E ser consultor acontece, na maioria das vezes, naturalmente, quando você começa a ter o desejo de compartilhar com aqueles que estão à sua volta os benefícios que os olhos podem trazer. Então, você começa a mudança em você e isso começa a impactar os que estão à sua volta. Então, nós estamos aqui, né, como equipe, prontos e preparados para te orientar em relação ao uso dos olhos, em relação à sua caminhada nesse universo do Terra, seja como cliente, seja como consultor do bem-estar. E aí a gente acabou falando um pouco da educação continuada, né, Polly? Mas existem muitas maneiras da pessoa acessar informação, conhecimento, não é isso? A gente tem os grupos de WhatsApp, a gente tem, né, as reuniões pelo Zoom, a gente tem o próprio Instagram, que hoje, né, vários líderes da nossa equipe têm Instagrams com conteúdo, e tem os e-books da Duterra que estão disponíveis, né, no site para todos, e que é muito importante, que é um conteúdo muito rico e que vale a pena ser explorado. Então, independente da pessoa ser cliente ou consultor, ela pode acessar, estar presente nos grupos, né? E ter, então, esse acompanhamento mais de perto. A dúvida de um pode ser a dúvida de outro, ou até abrir a mente para uma nova solução de alguma questão, acaba que é muito rico. E os grupos, eles são focados, a gente não fica conversando de outras coisas, não, é só o essencial, então não precisa de ficar com medo. É isso. E fazendo esse fechamento, então, da reconexão, né, a gente acabou contando um pouco dos produtos e um pouco do negócio da Duterra. Acaba que essa reconexão ela acontece em muitos pilares da vida. Como a imagem aí está representando, a própria conexão, né, de uma família com pais, essa conexão conjugal, essa conexão com os filhos, a conexão social, quantas pessoas a gente conhece, convive, se relaciona, eventos, né? Acaba trazendo vida para a vida. É gostoso, né? Compartilhar isso, estar com pessoas que prezam seu bem-estar, seu crescimento, seu desenvolvimento. A gente está cuidando do pilar da saúde, a gente está cuidando do pilar servir, porque a Duterra é uma empresa responsavelmente que cuida do social, né, e de todo o entorno onde ela está, e de toda a sua cadeia de maneira responsável, intelectual, que a gente está aprendendo novas coisas, financeiro, que pode ser uma oportunidade de renda, tanto de segunda renda, como a renda principal e ser a profissão. Então, cada um escolhe a maneira como é mais adequado e está disposto a fazer no momento e ir evoluindo, né? Hoje em dia, até lembrando aqui um termo, existe a carreira slash, ou profissional //, que é a pessoa que se realiza atuando de diversas formas, é o que eu sou hoje. Eu sou muito feliz trabalhando com a Duterra, sendo uma consultora de bem-estar, isso traz propósito para a minha vida, traz alegria, eu faço isso aqui com o coração e quero crescer cada vez mais, e ao mesmo tempo eu tenho uma empresa de consultoria, presto consultoria, uma coisa vai ligando com a outra. Eu estou fazendo uma reunião, conheço uma pessoa, já apresento o olhinho, uma coisa vai se linkando. Então, a gente consegue, sim, evoluir o lado financeiro, o lado profissional, logicamente o emocional, que a gente está trabalhando as emoções, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando questões físicas, né? Então, tem excelentes resultados na aromaterapia, a parte emocional, a parte espiritual, né? É a reconexão com a natureza, e a natureza somos nós, e nós somos centelhas divinas, e cada um no seu credo e na sua forma de entender isso, vai compreender qual o elo espiritual dessa reconexão da natureza com si mesmo. Então, fazer o bem importa. Esses modelos são minhas filhinhas, que já nasceram usando óleos essenciais no parto, mas não era Duterra na hora do parto, e elas já sabem olhinhos e já sabem usar o Kids Kit e já usufruem dessa saúde, né? O seu filho também, né, Polly? Já a família toda, seus sobrinhos. Meus pais, todo meu marido, todo mundo ao redor se beneficiando do uso dos olhos. Então, a gente está torcendo para quem ainda não faz parte da Duterra estar com a gente,
Para quem é cliente, está interessado em virar consultor, conversa com seu líder, seu cadastrador que te convidou para esse papo de hoje, porque qualquer hora, né? Não tem um momento exato, é a sua decisão, vai ser muito bem-vindo multiplicar essa forma de viver. E essa é a missão do Terra, que é muito linda, né? Que é trazer esperança, restaurar corações. Criar líderes e viver sonhos. Então, vale a pena e para nós é uma alegria, um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse universo, né, Bárbara? Com certeza. Isso aqui é missão, é coração, é bem-estar, é alegria. Então, é muito bom estar aqui, ter a oportunidade. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Espero que as pessoas tenham se inspirado e gostado e que possam usar os olhos de uma maneira cada vez mais consciente e profunda, né? Consigo. Sem dúvida. Vou interromper.